É verdade, para mim não é fácil fazer esses áudios, porque sempre quando fala, se revive. E como eu tô em movimento todo o tempo e tal, com muita coisa ao redor também, e chega no fim da tarde tem que repetir tudo isso falando e repassar, viver tudo isso, não é fácil, é difícil, é verdade. Mas está bom. Em relação à guerra em si, como assim na região nossa, onde eu estou de Kiev, em Bila Tserkva, na cidade que eu moro agora, assim, em relação de mísseis, essas coisas, não faz algum tempo que eu já não escuto bombardeamento ou notícias. Pode ser um drone ou outro, ou outros lugares também do país, né? Eles estavam a última vez que eles atacaram, que eu saiba, eles atacaram mais pro oeste do país, destruindo as comunicações elétricas entre a Ucrânia, as linhas que a Ucrânia usam para puxar a eletricidade da Europa. Isso é o último que foi atacado. Depois de ter atacado muitas usinas termoelétricas, sobretudo, teve um problema, um colapso na cidade de Kiev, hein? Um problema com a eletricidade. É, em Kiev e em toda a região, né? Falta de eletricidade significa falta de tudo. Porque nos edifícios altos só tudo funciona à base de eletricidade. E aqui onde eu moro também, é a mesma coisa. Eu tenho um povoado aqui que eles dizem que dão para eles eletricidade às vezes 2 horas, às vezes 3 horas por dia. Então passo o dia inteiro sem eletricidade. Eu agora estou numa situação um pouquinho melhor, porque aqui no centro da cidade de Bila Tserkva dá um pouquinho mais de eletricidade também. E, e mesmo nós aqui, eu com o vigário que mora aqui comigo, passamos por uma situação no começo também, quando chegou o frio muito duro, também não foi fácil. Quando a nossa caldeira, o sistema de aquecimento da casa é elétrico também, é a gás, ao mesmo tempo é elétrico. Se não tem eletricidade, não funciona. E então, sem eletricidade, não tinha calefação. Fora estava a temperatura muito baixa. Sem calefação, nós chegamos a uns 15 graus negativos, 18 graus negativos fora de casa, né? E depois baixou mais, chegou até -30 em alguns povoados aqui do lado. 32 disseram. E o frio foi muito difícil. Primeiro a eletricidade, que não tem luz, então já é bem depressivo. Não pode fazer muita coisa. Depois está a situação do frio. Eu, por exemplo, no meu quarto, a janela, a condensação que normalmente tem na janela congela. Congelou. Eu estava no meu quarto com a temperatura de 7, 8 graus dentro do meu quarto. Agora deu uma melhorada também, porque conseguimos uma pessoa nos emprestou um sistema de eletricidade, um portátil, né? Uma estação elétrica portátil. E, e usamos isso e ajuda quando não tem eletricidade. Pelo menos por umas 4 horas podemos manter o aquecimento. Isso aqui na minha casa, né? Já em geral, as pessoas, alguns têm, alguns não têm. Tem pessoas em Kiev, por exemplo, que congelou todos os tubos, os canos. É, pessoas que já não têm onde morar porque a casa está inabitável já. Em casas que a temperatura chegou a -1, -2 graus de temperatura, dentro de casa, estou falando. E com situações subhumanas. Por isso, vendo tudo isso que estava passando,
o bispo convocou todos os párocos da região de Kiev, eu acho que ele fez também nas outras regiões, e, e falou para nós, através do Caritas de Kiev, para organizar pontos, aqui traduzindo do ucraniano se diz punkty nezlamnosti, seria como pontos indestrutíveis, se diz, né? São pontos onde se consegue, onde tem eletricidade, tem aquecimento, onde tem água potável para beber, água para lavar as mãos, água quente para fazer um chá, possivelmente alguma fogão para cozinhar, coisa assim, um lugar para recarregar os telefones, os power bank e tudo isso. Então nós fizemos. Aí também colocar alguma coisa para comer, alguma sopa, alguma coisa do estilo. E então a maioria das paróquias da minha região, da minha província, né, de Kiev, fizeram isso. Nós também fizemos isso. E estamos vivendo, o maior problema é isso agora, né? O frio continua. Temperaturas abaixo de zero